passagem, chegamos aqui na cidade de Cafarnaum, onde Jesus fez vários milagres. Um dos muitos milagres que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. Vamos ver aqui agora a casa de Pedro. Foi aqui onde Jesus entrou e curou a sogra de Pedro que estava enferma. Este símbolo aí está preservado. A sogra de Pedro, ela estava doente e Jesus chegou e a curou. Fora a cura da sogra de Pedro, tem também a cura do paralítico. O paralítico estava enfermo e tinha uns amigos. E os amigos, por ver que tinha muita gente, não tinham como ir até Jesus. Eles abriram o teto e desceram o paralítico numa cama até Jesus. E Jesus disse que grande era a fé deles e curou aquele paralítico. E aquele paralítico pegou sua cama e agora começou a andar. Porque os amigos subiram pela casa para deixar o doente. E era casa pobre, era casa de pescador. O seu teto era teto de tâmaras, né? De folhas de tâmaras, por isso que tinha livre acesso para que eles pudessem descer esse paralítico. Sim, Jesus também, ele curou a filha de Jairo, a filha de um grande centurião. A Bíblia também diz que aqui em Cafarnaum, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que fazia 12 anos que estava enferma, que tinha gastado tudo o que tinha, e quando ela não tinha mais nada, ela estava lá, doente, mas a Bíblia diz que ela escutou o que Jesus ia passar. E ela foi até Jesus e ela era considerada amaldiçoada. Ela não poderia estar na cidade. Todas as pessoas que estavam com doentes eram afastadas das suas casas, dos seus templos, da sua família. Então esta era a situação daquela mulher, a mulher do fluxo de sangue. Ela vivia 12 anos fora de sua casa, não via seus parentes, não via os seus filhos. Mas a Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus e ela tocou na orla de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu perguntas quem me tocou? Ele disse: quem me tocou porque de mim saiu virtude. Foi um toque diferente. Espero que você também possa ter esse encontro com Jesus, que você também possa tocar em Jesus, que Ele possa fazer a diferença a você, que você possa realmente ser curado espiritualmente falando, como aquela mulher foi. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, grande é a tua fé. E ela, a partir dali, foi curada. Além dos milagres, infelizmente, a Bíblia diz que Deus amaldiçoou esta cidade, Cafarnaum, porque eles não creram nos milagres de Jesus. E ele disse: ai de ti. Foram 3 cidades que foram amaldiçoadas: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Porque de tantos verem os milagres de Jesus, não creram nele. Ele disse: ai de ti, Betsaida, Corazim, Cafarnaum. E Deus assim amaldiçoou, bateu as pontas dos pés e disse que essa cidade iria pagar por aquilo, por não ter crido em Cristo. Então aqui a parte arqueológica está aqui, olha. As ruas de Cafarnaum. Dá pra ter a dimensão das casas. E ali é a sinagoga, mas é 400 anos depois de Cristo. Esse no meio é o quê? Divisão interna da casa. Não é parede, entendeu? Porque tinha uma divisão, mas ela era aberta. Esses 3 ali. É. Você acha que é janela, mas não é. É dentro da casa, você tá vendo? Só tinha pedra aqui. A diferença grande era o tipo de pedra que se construía entre o rico e o pobre. O pobre juntava pedra, o rico mandava cortar, entendeu? E normalmente, você presta atenção que nos cantos as pedras são grandes para sustentar a casa. Em continuação, eu vou mostrar para vocês toda a parte da fundação da sinagoga da época de Jesus, que são essas aqui embaixo. Entendeu? 400, 500 anos depois de Jesus, essa outra sinagoga foi construída em cima. Então embaixo era do tempo de Jesus. Exatamente. Tudo que você vê na pedra preta, na pedra basáltica, é da época de Jesus, que são as pedras daqui da área, ok? Justamente vocês estão vendo esse monte de pedidos, que é esse o nível. Você está vendo essa quantidade de pedidos aqui? Sim. É um nível arqueológico da sinagoga da época de Jesus.